grão de mostarda. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, os discípulos em um determinado momento pedem para Jesus para que ele aumente a fé deles. Então Jesus diz o seguinte, que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eles diriam ao monte, mergulha no mar, e ele mergulharia no mar. Então o que é que Jesus quis dizer com isso? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco, né? A mostarda, ela é uma planta que ela produz grãos extremamente pequenos. Então o que Jesus quis dizer é que, por menor que seja a fé de uma pessoa, se ela tiver fé, ela é capaz de realizar grandes coisas. Então primeiro a gente tem que entender o conceito de fé, né? Já que nós estamos entendendo aqui que Jesus diz que um pouco de fé, por mínimo que seja, ela já consegue resolver boa parte das questões e dos problemas. Então, a fé nada mais é do que o sentimento de acreditar. Acreditar em si próprio, acreditar nas circunstâncias e nas coisas. Nós vivemos num período que, assim, bastante delicado, que nós tivemos nos últimos anos um movimento anticientífico bastante grande e um descrédito, pessoas que tentam desacreditar a ciência de qualquer modo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre a fé, porque a gente corre o risco de receber resistência de dois lados. De um lado, as pessoas que dizem que não se deve ter fé a nada que não seja a própria ciência, ou seja, o raciocínio formal, e as pessoas que acham que a fé, o sentido da fé é a crença em uma religião em si, né? E esse assunto é bastante delicado, porque Jesus ele não era uma pessoa que estava preocupado em fundar uma religião. A gente percebe que Jesus, quando ele esteve no nosso meio, ele estava preocupado em passar uma doutrina universal. Então, quando ele tem falas do tipo, eu sou a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim, ele não está querendo dizer que você tem que acreditar nele no sentido de crer que ele seja uma divindade, como se faz nos dias de hoje, para que você conquiste ou se aproxime de Deus. O que Jesus está falando, o que ele quer, o que ele está recomendando, na verdade, é que a gente acredite na mensagem dele, na mensagem de amor que ele veio trazer para a humanidade. Então, quando ele está falando que ninguém chega ao Pai se não for por meio dele, ele está querendo dizer os seus ensinamentos. Não, ele não está querendo dizer que você tem que acreditar na pessoa dele como sendo alguém divino, de natureza divina. E isso da natureza divina que se coloca, né, você só vai... Porque tem muitas religiões nos dias de hoje que dizem o seguinte, você só vai conseguir a salvação se você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E Jesus nunca, jamais falou isso, né? Ele está falando que ele é o caminho, ou seja, ele está dizendo por onde você tem que andar. Mais do que por onde como, de que jeito você tem que andar. Então Jesus não está pedindo adoradores, ele está pedindo seguidores de seus passos. Então ele caminhou junto conosco durante os seus 33 anos, como dizem as narrativas formais sobre a vida dele, e ele, ao andar junto conosco, ele mostrou como andar, né? A forma de andar, e não quando ele fala que ele é o caminho, ele está dizendo isso no sentido figurado. Então, a fé que Jesus está dizendo, que a menor possível é capaz de realizar grandes coisas, a fé que ele está dizendo aqui é a fé, a crença de que você é capaz. E isso independe de religião. Uma pessoa pode não ter religião nenhuma e ter fé. Ter fé de que ele é capaz, ter fé que lá para frente ele vai conseguir fazer algo, ter fé que a vida sempre tem oportunidades de crescimento e de aprendizado, e mesmo nas situações difíceis, aquilo que nós estamos passando pode resultar de algo positivo, de proveitoso. Então é dessa fé que Jesus está dizendo. Então, Jesus ele veio trazer para a gente uma esperança muito grande, né? A partir do momento que ele entende que nós somos capazes de realizar transformações profundas na nossa vida e no nosso mundo, né? Então, isso só se faz quando você acredita. E nesse sentido, a gente não está querendo dizer que a fé
a fé no sentido religioso deve estar acima daquilo que a ciência tem a dizer. E ao mesmo tempo serve de alerta, porque a ciência, por mais que ela consiga resolver os nossos problemas, e a gente é muito grato a ela, e a gente deve estar sempre de olho e seguindo e entendendo o que ela tem a dizer, nós temos que ter uma outra coisa em mente, que a ciência ela não é capaz de responder todas as coisas, e ela nunca será capaz de responder todas as coisas. Ela pode ser a melhor maneira de responder muitas coisas, ou até, de repente, uma parte significativa das coisas na nossa vida. Mas não é por meio exclusivamente dela que a gente consegue solucionar todas as questões. Então é nesse sentido que a fé ela é muito importante. Então a fé ela é uma força que nos impulsiona nas condições mais difíceis. E nesse sentido que Jesus está falando, a montanha, né? A montanha do quê? As montanhas das dificuldades que nós criamos pelos nossos próprios defeitos, pelas nossas próprias imperfeições. Então, a fé é capaz de superar as nossas imperfeições. E com isso, com esse sentimento, essa crença de que nós somos capazes de fazer o melhor sempre, nós conseguimos superar toda essa parte mais negativa, né, que nos cerca e nos atrapalha de produzir coisas positivas e boas na nossa vida. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo. Não é no sentido de que a fé cega, né? E a fé cega ela não resolve nada. Então não adianta eu ter fé cega. Eu achar que simplesmente por causa de uma fé eu vou conseguir curar uma doença. Se eu não vou procurar, por exemplo, a ajuda de um médico. Por outro lado, só a ajuda médica muitas vezes é insuficiente, porque se você não tiver fé, você não vai ter a força necessária, por exemplo, para superar essa doença. Né? A pessoa pode ficar deprimida e assim por diante. Existe hoje, a mesma ciência já diz isso, né? Que a atitude positiva, a mente positiva, o fato de você não se isolar socialmente, no sentido de você não ficar marginalizado dentro de grupos sociais, isso pode favorecer muito, inclusive cura de doenças graves. Agora é lógico que uma doença, ninguém deve, por exemplo, tentar sarar de uma doença grave pura e simplesmente por fé, né? Bebendo água benta, ungida, óleo ungido, passar óleo ungido ou coisa do tipo. É necessário a gente unir as duas coisas. Então é por meio da sabedoria e da fé que a gente consegue produzir muitas transformações na nossa vida. Então essa seria a mensagem de hoje. Até mais.